Estamos aqui para mais um programa do Poder em Rede, sempre trazendo grandes convidados para falar sobre política, tanto no plano federal quanto no plano distrital. E hoje não poderia ser diferente. Nos brinda com a sua presença hoje o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Renato Rainha. Renato Rainha, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. O prazer é todo meu estar aqui com você. Falar de Renato Rainha é uma redundância dentro das altas rodas da política aqui no Distrito Federal. Mas vou apresentá-lo como faço com todos os nossos convidados. É presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Renato Rainha, graduado em Direito, pós-graduado em Direito Processual, em Ciências Políticas e também é mestrando em Direito e Políticas Públicas. Ele atuou como delegado da Polícia Civil durante 10 anos, foi eleito deputado distrital por 2 mandatos, tomou posse no TCDF em 2001 e desde então tem se dedicado a analisar a legalidade, a economicidade dos gastos públicos e fiscalizar a qualidade e eficiência dos serviços prestados à população do Distrito Federal. O que é tudo isso, Renato Rainha? Isso tudo é a minha atividade. No Tribunal de Contas, nós fiscalizamos todos os atos do governo que gere despesa ou que crie, faça extinção ou modificações de direitos e obrigações. A nossa função é ser o fiscal da sociedade. Nós estamos ali para que os recursos públicos sejam bem aplicados em prol da sociedade, em prol do interesse público e sempre dentro dos ditames da legalidade, da moralidade e da economicidade. Bom, o Renato Rainha é presidente e é uma pessoa muito ativa nos círculos políticos aqui do Distrito Federal, tanto que ele é sempre muito lembrado para a questão nas pesquisas, se vai ser governador ou não. E aí tem uma dúvida que todo mundo me pergunta, vai aposentar, vai ser candidato, vai voltar para a política? O que a gente pode antecipar já para os espectadores do Poder em Rede? Veja bem, primeiro eu quero dizer que eu tenho sido muito procurado por partidos políticos, pela sociedade, pedindo para que eu retorne para a política. E isso eu recebo com muita alegria, porque isso é o reconhecimento do trabalho que eu faço e principalmente do trabalho do Tribunal de Contas do DF. Mas eu costumo dizer o seguinte, que eu estou focado nesse momento no meu trabalho. Eu não sei nem quando eu vou aposentar, eu nunca pedi a contagem do meu prazo de aposentadoria. Estão querendo aposentar você antes do tempo, pois isso? É. Então? Eu nem sei quando. Por que eu não pedi a contagem do meu tempo de aposentadoria? Porque eu estou focado no meu trabalho no tribunal. Eu sei que eu tenho uma missão hoje aqui no Distrito Federal, uma missão que foi dada pelos meus pares, pelos conselheiros, para presidir o tribunal até o final deste ano, e eu sou candidato a fazer uma boa presidência do Tribunal de Contas, juntamente com os conselheiros, os servidores do tribunal e os membros do Ministério Público de Contas. Eu, nesse momento, eu não cogito qualquer situação política partidária, até porque eu nem posso, a legislação me impede disso. E eu só poderei voltar para a atividade política no dia que eu me aposentar. Eu sou servidor público desde os meus 22 anos de idade. A vida inteira eu vivi no serviço público, eu dependo da minha remuneração para sobreviver. Então eu só posso pensar em voltar para a atividade política ou fazer qualquer uma outra atividade que não seja do tribunal e que não seja de dar aula, depois que eu me aposentar. Bom, dentro do trabalho feito pelo presidente à frente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, passaram diversos projetos importantes, diversas ações que vocês analisaram, estão trabalhando em cima delas, e de diversos setores, né? Vamos citar algumas delas. Nós temos a questão da auditoria do Mané Garrincha, da construção do Mané Garrincha, nós temos a questão também da saúde do Distrito Federal. Vamos focar nesses 2 pontos. Como é que foi essa questão da auditoria da construção do Mané Garrincha? O tribunal acompanha desde o primeiro momento a licitação e também depois a execução do contrato da construção do estádio Mané Garrincha. E nas nossas auditorias, nós detectamos um possível sobrepreço, indício de sobrepreço da ordem de 450 milhões de reais. Nós estamos investigando isso neste momento. E também eu mantive um contato recentemente com os membros do Ministério Público aqui do Distrito Federal e Território que estão atuando lá na Operação Lava Jato, exatamente para pedir ao Ministério Público daqui que quando tiver acesso à delação premiada da Andrade Gutierrez, que encaminhe imediatamente para o tribunal para que a gente possa agregar as informações que estão na apuração da Lava Jato às nossas auditorias aqui no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Porque a gente sabe que lá na investigação da Lava Jato, a Polícia Federal, o Ministério
Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, eles têm instrumentos que nós não temos aqui, como a quebra do sigilo telefônico, do sigilo fiscal e bancário das pessoas envolvidas. Então, essas informações, com a delação premiada das pessoas responsáveis pelo Andrade Gutierrez, de repente pode trazer informações muito importantes sobre as auditorias que nós já estamos fazendo aí dos possíveis sobrepreços no estádio Mané Garrincha. E pode vamos colocar, esse sobrepreço ser maior do que vocês já estão apurando? Há alguns indícios? Ou é só uma questão mais de confirmação de que, de fato, há algum tipo de irregularidade nesses valores? Pode ainda trazer novos elementos que a gente ainda não conseguiu enxergar em razão dos instrumentos que a gente tem de apuração. Ou seja, como eu disse, nós não dispomos de quebra de sigilo bancário, telefônico, nem de delação premiada. De repente, esses instrumentos que a Operação Lava Jato tem, pode trazer novas informações e esse possível sobrepreço pode ainda aumentar. E como é que a questão, agora mudando um pouquinho, vamos entrar na saúde, porque o Tribunal de Contas, como fiscalizador, em nome da sociedade, do investimento, do gasto do erário público, como é que ela está vendo essa questão da saúde do Distrito Federal, principalmente nos hospitais públicos? Como é que está essa situação? A saúde é uma das áreas mais carentes e mais graves que nós temos aqui no Distrito Federal, como no Brasil como um todo. O Tribunal colocou as auditorias da saúde, a fiscalização da saúde, as ações na saúde como prioridade de sua ação. Nós estamos indo nos hospitais, as nossas auditorias estão indo constantemente nos hospitais. Eu tenho acompanhado pessoalmente exatamente para verificar aquelas determinações que o tribunal já fez em auditoria, se elas estão sendo atendidas. Nós estamos agora fazendo algumas auditorias em vários hospitais do DF. Já estivemos no Agarram, já estivemos no Hospital de Sobradinho, no Hospital do Gama, no Hospital de Santa Maria, no Hospital do Paranoá e vamos em todos os hospitais de Brasília. Primeiro, nós vamos ver a questão da classificação. O que é isso? Todas as pessoas que chegam numa emergência de um hospital, eles têm que ser classificados. Por que essas pessoas têm que ser classificadas? Digamos que chegue alguém lá com uma gripe, digamos que chegue alguém lá com o pé torcido, e digamos que chegue alguém lá com um infarto ou com um AVC. Essa pessoa tem que ser atendida com prioridade, sob pena de morrer. A fila da saúde funciona diferente. Exatamente. Né? Aqueles que estão mais graves têm que receber tratamento prioritário. E nós vimos que na maioria dos hospitais do Distrito Federal isso não está acontecendo. A classificação não é feita. Então nós estamos indo exatamente para exigir, mostrar que ela não está sendo feita, mostrar as irregularidades para os gestores e exigir que essas irregularidades elas sejam corrigidas para que as pessoas possam ser classificadas e atendidas a tempo e com qualidade. Nós estamos indo ver também a questão das órteses e próteses, que foi uma auditoria que nós fizemos, identificamos fraude, identificamos sobrepreço, desperdício, o armazenamento das órteses e próteses em condições muito ruins. Que são materiais muito caros. Caríssimos. Né? Órteses e próteses sem registro na rede, você não tinha ela registrada, onde ela estava, em que local que ela foi parar, quem utilizou. Então nós determinamos a correção disso tudo e nós estamos indo também para ver se já foi resolvido e se não foi, nós estamos determinando a correção. E nós estamos verificando também se os profissionais que estão escalados naquele hospital, ou naquele centro de saúde, ou naquele posto de saúde, se eles estão comparecendo ao trabalho. Porque já tem alguns governos que se criou as escalas, começaram as escalas sendo colocadas dentro dos hospitais, depois se publicizou isso na internet, mas o que a gente acaba observando entre a realidade do hospital e o que está sendo divulgado é que os números de médicos que aparecem na escala necessariamente não estão à disposição da população. É isso mesmo que vocês têm identificado? É isso. A gente tem pego as escalas que a própria secretaria publica no site dela, nós vamos até os hospitais, aí a gente verifica aquela escala que está fixada logo na entrada do hospital para ver se bate, e mais do que isso, visto isso, nós vamos ver cada profissional que está lá. Eu costumo dizer que a gente vai dar bom dia, boa tarde ou boa noite para cada profissional para ver se ele está no local de trabalho. Porque, assim, é claro que os profissionais da saúde têm que ganhar bem. É uma atividade específica, uma atividade técnica, uma atividade desgastante. É claro que eles têm que atuar em condições de trabalho perfeitas, com qualidade. Mas é claro também que eles têm que comparecer ao trabalho e fazer um trabalho de qualidade para a população. E quando há falta de 1 ou 2 ou 3 profissionais, aqueles que vão ficam sobrecarregados. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer que todos compareçam ao trabalho e que todos possam oferecer à população um atendimento de qualidade.
Eu digo que a pasta da saúde é sempre uma das mais difíceis que tem, porque vamos fazer uma comparação com o setor de educação, né? Basicamente, no setor de educação nós temos a questão das escolas, a questão da merenda, livros educacionais, mas quando chega na saúde a complexidade é muito grande, porque é justamente isso, existem insumos diferentes, profissionais, é um orçamento significativo dentro do Distrito Federal e o Tribunal de Contas precisa não só cuidar da saúde, mas cuidar também dos outros setores onde é utilizado o recurso público. O Tribunal de Contas, como é que ele faz para ter perna, para poder ser o fiscal da população em todas essas frentes? A gente busca parcerias. Por exemplo, na área de saúde, neste momento, antes de vir aqui para a sua entrevista, eu abri um curso na Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do DF, capacitando 60 conselheiros regionais de saúde. Já é o terceiro curso. A gente traz para dentro do tribunal conselheiros regionais de saúde, que é aquela parte do conselho que representa o usuário, que representa o cidadão. E ali nós informamos e capacitamos esses conselheiros, informamos a eles quais são as leis que eles têm que seguir, o que eles têm que fiscalizar, de que forma que eles podem fiscalizar, o que eles podem exigir na fiscalização e a quem que eles podem recorrer quando eles identificarem as irregularidades. O número de auditores do tribunal ele é pequeno, mas na medida que a gente começa a capacitar o cidadão, isso a gente tem feito com a Escola de Contas, já capacitamos prefeitos comunitários, vamos capacitar conselheiros de educação, vamos capacitar os artistas que recebem recursos do fundo. Na medida que a gente consegue capacitar a sociedade, os olhos do cidadão eles estão em todos os lugares. E aí eles podem ver a irregularidade e recorrer aos órgãos de controle, ao Tribunal de Contas, para que a gente tome as providências. Então você tem feito uma coisa muito inteligente, você tem colocado a sociedade para vigiar os gastos públicos. É exatamente isso? É exatamente isso. É o controle social, é o controle mais eficiente que tem, que é previsto, inclusive, na Constituição Federal, na Lei Orgânica do DF e na Lei Orgânica do Tribunal. É a sociedade, de uma forma organizada e bem capacitada, zelando pelos recursos que são dela. E aí, em parceria com os órgãos de controle. Aí a gente faz um controle muito mais eficiente, muito mais tempestivo e muito mais rigoroso. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vão entrar os nossos comerciais e daqui a pouco nós voltamos com essa conversa super agradável com o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Renato Rainha. Não importa onde você está ou o que você faz, se o seu objetivo é conquistar resultados, votos ou promover uma causa, o que sempre conta, na verdade, é saber se estabelecer, competir e vencer. Os obstáculos e dúvidas são muitos e os recursos cada vez mais escassos. Não dá mais para improvisar ou buscar soluções amadoras e milagrosas. Se você quer trilhar no caminho do sucesso, é fundamental contar com o apoio de quem possui conhecimento e experiência para lhe auxiliar nesta jornada. Voltamos com o programa Poder em Rede aqui na televisão. Você acessa sempre, todas as quintas-feiras, um programa novo. É só acessar no www.poderenrede.com.br. Nós voltamos para esse segundo bloco, pegando um ganchinho do que nós conversamos aqui no intervalo. Eu não podia deixar de falar que o Renato Rainha é um corintiano roxo, é isso mesmo, né? Corintiano roxo. Cedemos agora até o nosso técnico para a seleção brasileira para ver se a gente não leva mais 7-1 da Alemanha, se Deus quiser. E ele é muito, lógico, gosta de futebol, muito ligado aos esportes, e é por isso que nós vamos voltar a falar um pouquinho de Mané Garrincha, porque existem 2 auditorias acontecendo. Essa segunda que vai sair relatório brevemente agora, em 30 né? dias no máximo. Vai apontar o que? A qualidade, é saber que o que está ali é de fato é o que foi colocado dentro do contrato? Exatamente. Nós temos algumas auditorias que nós estamos avaliando a questão do sobrepreço, se realmente foi pago mais do que o estádio vale, né? Que eu disse que nós temos aí um possível sobrepreço já da ordem de 450 milhões que nós estamos apurando, e tem essa auditoria da qualidade, que daqui uns 30 dias nós vamos apresentar o resultado para a sociedade e para a imprensa, para verificar se o estádio Mané Garrincha foi feito com a qualidade que ele foi contratado, ou se existe alguns defeitos na sua fabricação, algumas irregularidades, algumas obras ali que foram feitas fora do padrão que foi pago pelo GDF. E quando o tribunal identifica essas irregularidades, qual é
o padrão, o que ele faz, como é que ele encaminha essas irregularidades que são apontadas pelo Tribunal de Contas? Quando o tribunal identifica irregularidade que gerou dano para o erário, nós intimamos para um processo todos os responsáveis, empresas e os servidores e os gestores responsáveis. E essas pessoas respondem com o seu patrimônio, eles têm que ressarcir ao erário aquele dano que eles provocaram para o Estado. Além disso, as pessoas podem ser multadas, ficar inabilitadas pelo exercício de cargo em função de confiança aqui no âmbito do DF por até 8 anos. As empresas podem ser consideradas inidôneas para contratar com a administração pública e no caso de dano, se houver fraude, além do valor do dano, a pessoa pode ser multada em até o valor do dano e restituir esses valores para o erário. Mas é o próprio tribunal que aplica essas multas? E isso é o próprio tribunal que aplica essas multas e que cobra essas multas. Então não teria nem a necessidade de entrar com uma nova ação no TJDF, nada disso, né? A decisão é do tribunal. Termina ali, terminativo. intima todo mundo, culpa quem tiver que culpar e manda pagar quem tem que pagar. Dá o direito do contraditório e da ampla defesa, tendo restado comprovada a culpabilidade, a pessoa é punida. E é muito interessante o que você falou, porque nas tomadas de contas especiais, o mérito final é do Tribunal de Contas. O Judiciário nem analisa o mérito de tomada de contas. Por que isso? Porque a Constituição Federal diz que compete aos tribunais as tomadas de contas especiais. Então, o que o Tribunal decidiu está decidido definitivamente. Uma das coisas boas que sempre o Tribunal de Contas do Distrito Federal faz é uma ponte com a imprensa, com os órgãos de comunicação, para que a imprensa, como também um quarto poder, fiscalizador e regulador, esteja sempre divulgando tudo aquilo que é apurado pelo Tribunal de Contas. Mas vocês querem mais, vocês estão preparando um curso para jornalistas, é isso mesmo? Isso, exatamente. Terça e quinta-feira, agora dessa semana, nós vamos começar um curso para jornalistas, exatamente para que a gente possa traduzir numa linguagem mais palatável, né, para todos nós, a linguagem do orçamento, do direito financeiro, da lei de responsabilidade fiscal. Nós queremos passar para os jornalistas, numa linguagem mais simples, o modo como os jornalistas podem entender o orçamento, desde o momento que ele é elaborado, a execução do orçamento, o que é um empenho, o que é uma liquidação de despesa, quais são as exigências da lei de responsabilidade fiscal, qual é o papel do Tribunal de Contas. Então nós vamos receber uma turma grande de jornalistas terça e quinta-feira agora no Tribunal de Contas para que a gente possa conversar e capacitar um pouco os jornalistas nessa área de controle externo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do cargo de presidente do Tribunal de Contas. Não pode relatar, não pode dar opinião. Como é que é ser presidente de um tribunal, principalmente numa casa que tem uma participação política muito grande, já que muitos conselheiros emergiram justamente da Câmara Distrital ou de outros setores de representação popular? A lei, né, ela proíbe, a lei e a Constituição proíbe que qualquer conselheiro tenha qualquer atividade político-partidária. Isso tem um fundamento, porque somos nós que julgamos as contas de governo, somos nós que julgamos as contas da Câmara Legislativa, somos nós que julgamos as contas do governador, das secretarias de Estado. Então, quem julga a conta tem que ser isento, tem que trabalhar sempre com impessoalidade. Por isso, os conselheiros dos tribunais de contas, dos estados, do Distrito Federal e onde existem alguns municípios, e os ministros do Tribunal de Contas da União, nenhum de nós pode ter qualquer vinculação ou atuação político-partidária. E como é que é ser presidente dessa casa? Qual é o trabalho do presidente especificamente lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal? O trabalho do presidente, embora seja um trabalho árduo, um trabalho difícil, ele é facilitado pelos demais conselheiros, pelos servidores da casa, que são profissionais altamente qualificados. O presidente, ele representa o Tribunal de Contas perante a sociedade, perante os poderes, é o presidente que vai, junto com o corpo de conselheiros, definir quais são as prioridades da casa, o planejamento estratégico anual. É o presidente que tem que fornecer meios para que a casa trabalhe, né? Qualquer dificuldade, qualquer carência, o presidente tem que correr atrás, logicamente com a ajuda e com o apoio dos demais membros de plenário, mas compete ao presidente essas ações de colocar o tribunal em condições de atuar, deixar condições perfeitas para que os conselheiros e para que os demais servidores do tribunal possam bem fiscalizar as contas públicas.
O trabalho do Tribunal de Contas do Distrito Federal cresceu bastante entre esse processo de transição do governo Agnello para o governo Hollenberg. Haja visto que quando o governador Hollenberg assumiu, ele fez um pronunciamento muito grande ao Distrito Federal dizendo que não havia dinheiro em caixa. Como é que está a atuação do Tribunal de Contas, já que foi uma notícia que pegou a todos os brasileiros, todo mundo que mora no Distrito Federal, de uma certa forma apavorou a todo mundo, né? O trabalho do tribunal sempre foi um trabalho muito intenso, né? Logicamente que agora na crise o tribunal tem sido muito demandado, principalmente pelo governo, buscando algumas orientações para que atue dentro da lei. Realmente o atual governo recebeu as contas governamentais numa situação muito grave do ponto de vista orçamentário, financeiro, e ele recorre muitas vezes ao tribunal, ou o próprio governador, ou a governança, solicitando orientações do tribunal de como proceder em determinadas situações para que esse processo esteja dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro das leis orçamentárias, e o tribunal em nenhum momento se furtou em dar essa orientação, até porque todos nós temos obrigação de atuar para que o Distrito Federal saia dessa crise. O tribunal, então, é aquela instituição que sabe se tem certeza que se o DF tem dinheiro ou não, né? Porque os defensores do governo anterior disseram que deixaram o governo com dinheiro em caixa. E o atual governo diz que não tem dinheiro em caixa, né? O Tribunal de Contas tem certeza do que se tem ou não tem dinheiro dentro do Distrito Federal? O Tribunal de Contas vai dizer isso agora, este ano, quando ele julgar as contas do último ano do governo anterior. O relator é o conselheiro Inácio Magalhães Filho, ele está analisando todas as respostas e assim que o relator pautar, o tribunal vai dar a decisão final, dizendo se o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi cumprido ou não. O que diz esse artigo? Que nos últimos 8 meses do último ano do governo, o governo não pode contrair nenhuma despesa se ele não deixar o dinheiro para honrar essa despesa. Então isso nós vamos verificar. Se foi gasto durante o último ano do governo anterior, mais do que foi arrecadado. Isso tudo nós vamos dizer agora quando o relator pautar o processo das contas anuais do governo referente ao ano de 2014. E numa situação dessa, vamos dizer que de fato se confirme uma situação dessa, né? A gente já teve uma discussão no começo do governo sobre a questão dos aumentos de diversas categorias de servidores públicos, que inclusive foi assunto dentro do próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal. Quando chega uma situação dessa, dá instrumentos para que de repente possa haver redução de salário, corte de cargos, corte de pessoal. Como é que é essa situação que possa vir a se confirmar e trazendo uma decisão ao governador de que ele precisa colocar os indicadores dentro da lei de responsabilidade fiscal e não gastar mais do que arrecada? Cada ente público ele tem um limite de pessoal que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, o Tribunal de Contas pode gastar 1,3, a Câmara pode gastar 1,7, o Poder Legislativo, Executivo, o governo pode gastar até 49% da receita corrente líquida com gasto de pessoal. Quando o atual governo pegou, estava um pouco acima, continua um pouco acima. Eu tenho que reconhecer que o atual governo tem feito esforços no sentido de reduzir isso, e não vai ser necessário, na minha avaliação, que haja corte de salário nem demissão de ninguém, porque eu acredito que os esforços que estão sendo feitos vai colocar o Distrito Federal em pouco tempo dentro dos limites do gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é uma notícia muito boa, porque traz para nós, brasilienses, uma sensação de que os próximos anos, de repente, essa pauta mude, né? A gente pare de falar de falta de dinheiro e passamos, de repente, a falar no Distrito Federal de investimentos, né? É isso que precisamos. É muito interessante isso que você está falando, porque, assim, numa crise como essa, e nós vamos fazer agora uma inspeção na central de projetos para verificar por que os pedidos de alvará para a instalação de novos empreendimentos em Brasília está demorando tanto. Nós estamos numa crise. Como é que você combate uma crise? Tentando gerar desenvolvimento econômico. Cabe ao governo fomentar esse desenvolvimento econômico. Cabe ao governo quebrar todas as burocracias que estão acabando com esse desenvolvimento econômico. E nós temos recebido o setor produtivo no tribunal a todo momento reclamando que querem montar novos empreendimentos em Brasília, dão entrada e o projeto fica preso
na central de projetos que o governo criou exatamente para agilizar essa liberação. Então nós vamos fazer nesses próximos dias uma inspeção, eu vou pessoalmente à central de projetos para ver por que está havendo tanto atraso para permitir que se instalem novas empresas em Brasília, porque é através de novas empresas que nós vamos criar novos empregos. Note que nós estamos aqui no Distrito Federal proporcionalmente com o maior índice de desemprego do país. É através de novas empresas que nós vamos gerar novos tributos e aumentar a arrecadação do governo para investir mais em saúde, educação e segurança. Então, é preciso que a central de projetos atue com agilidade. Vocês viram que o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal está em diversos setores, ele está na saúde, está na segurança, está dentro dos hospitais, está no esporte, está fomentando o desenvolvimento do Distrito Federal. Dá tempo para fazer tudo isso? A agenda permite fazer tudo isso? Dá tempo. Inclusive, eu quero te fazer um convite que daqui uns 20 dias nós vamos inaugurar o nosso laboratório de asfalto lá no Tribunal de Contas, que é exatamente para a gente fazer um acompanhamento mais próximo das obras rodoviárias de Brasília. Eu estou cansado de ouvir, você também, que o asfalto de Brasília é um asfalto sorrisal. Choveu, acabou. É verdade. Não é? Né? Faz um asfalto, 6 meses depois ele já está com buraco, já está com rachadura, já está com trincas, já está com afundamento. Isso tem que acabar. Então, nós estamos montando um laboratório de asfalto. Eu capacitei os nossos auditores engenheiros, desde o momento da fabricação do asfalto até o momento que o asfalto ele é aplicado. Todos estão capacitados. E agora, com o laboratório de asfalto, o que a gente quer? A obra de asfalto ela vai sendo realizada. Nós vamos atrás coletando material. Vamos trazer o material para o laboratório de asfalto. Em 5 dias a gente tem o laudo do material que nós colhemos e aí nós vamos poder dizer para o governo, antes dele pagar, pode pagar que o asfalto é bom ou não pague porque o asfalto é ruim. Nós não queremos que o dinheiro saia dos cofres públicos se o asfalto não tiver qualidade. Porque depois que vai embora o dinheiro, para você trazer ele de volta para os cofres públicos é muito difícil. Nós estamos vendo aí na Lava Jato a quantidade imensa de dinheiro que está retornando, mas eu posso te dizer sem medo nenhum de errar, que é só a ponta do iceberg, porque o grosso não volta. O grosso não volta. Depois que ele vai embora pelo ralo da corrupção ou pelo ralo do desperdício, dificilmente a gente consegue resgatar os recursos públicos. Por isso que o tribunal quer atuar antes que esses recursos saiam dos cofres públicos. E aí esse laboratório de asfalto vai nos ajudar a isso. Bem, nossa entrevista chegou ao final, é sempre um prazer ter você assistindo a gente, sempre quinta-feira um programa novo. Acesse www.poderenrede.com.br. Renato Rainha, muito obrigado por você estar presente aqui conosco, foi uma entrevista fabulosa, nos esclareceu muita coisa e eu acho que a população de casa vai gostar muito. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui no Poder em Rede. Até um próximo programa.